Olá, irmãos. Iniciando hoje o vídeo, só para dar mais uma pincelada no assunto do antimessias que eu estava falando ainda há pouco, nos últimos vídeos, aliás, que estava falando para os irmãos do nome, do cálculo do nome da besta e como cheguei ao entendimento, escrito em latim, não só eu, como vários irmãos já têm conhecido, chegaram ao entendimento desse número. Estou dando uma pincelada sobre esse assunto do antimessias, da besta. Vocês analisarem Apocalipse 13, vocês vão ver que foi dada à besta a autoridade para reinar durante 42 meses. E é exatamente o período final dos 3 anos e meio da grande tribulação, que é o período que precede a vinda do Messias. Que 42 meses reinado da besta, mas quando completar 1335 dias, é a vinda do Messias. Dando uma pincelada sobre esse assunto, sobre a grande tribulação, que os irmãos já sabem, vocês veem como o palco neste mundo vai sendo preparado e a grande tribulação está vindo com força total, porque vocês veem como como podemos dizer, o maligno tem sido astuto no sentido de fechar cidades, não permitir saída de gente das cidades. Então, meus irmãos, é muito importante que vocês estejam preparados, já tenham um lugar para onde ir. Quando a besta se assentar, o oitavo rei se assentar, na cidade das Sete Colinas, em Roma, no Vaticano, que todos conhecem, que ele vai se assentar para reinar esse mundo, que vocês já tenham um lugar já preparado para vocês irem, porque vai ser algo de repente e vocês veem que eles estão preparando algo para fechar a cidade, não permitir sair. Por isso que tem aquele período de 5 meses da tribulação, que vai ser muito difícil alguém escapar das grandes cidades. Falo das grandes cidades. Cidade pequena, em campo, já não digo a mesma coisa, entendeu? É mais tranquilo. Mas grande cidade, aglomeração, muitas pessoas, eles estão preparando já, e a grande tribulação está às portas aí, com força total. Fique atento, já tem aquele lugar preparado para vocês irem, para aguardar esses 3 anos e meio de grande tribulação, até a vinda do nosso rei, do nosso Messias, que reina no céu, mas que virá a reinar também sobre a terra. Mas que o reino desse mundo é maligno. Tem que aguardar o nosso, o nosso, que é o reino do céu, que vai vir na terra, que é o do Messias. Então, meus irmãos, então, quem quiser adorar, seguir a besta após ela, e após ela, que vão. Nossa função é avisar, alertar o máximo possível de irmãos, que quando ela chegar, aqueles que forem no Messias, obedecerem o Messias, fujam das grandes cidades, fujam para as montanhas, fujam para os campos, fujam para lugares longe de aglomerações de muitas pessoas, grandes cidades. Só quem vai ter permissão do Pai, do Messias, para estar nas grandes cidades é as 2 testemunhas que vão testemunhar 1260 dias. Agora todos os outros irmãos, 144 mil selados, os que estão ouvindo e aprendendo dos irmãos, recebendo a mensagem do nosso Messias, tem que obedecer o Messias. Quando a besta chegar, fujam das grandes cidades, fujam para as montanhas. Irmãos, quero começar a ler uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 a 8. Nosso irmão Saulo, né? Conhecido como apóstolo Paulo de Tarso, da Turquia, ele diz em uma das cartas dele, a
carta aos Coríntios. Ele diz: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem profecias, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Então, meus irmãos, essa mensagem aqui, né, do nosso irmão, apóstolo Paulo, eu deixei um comentário sobre essa passagem. A luz resplandece. Amar uns aos outros foi o mandamento de Emanuel, e a promessa dele é a vida eterna. O amor ao próximo é mandamento eterno. O amor é o dom perfeito do Pai do céu. De fato, né, meus irmãos? O amor ao próximo resume, né? O Messias mesmo falou. Toda a lei do nosso Pai, os 10 mandamentos, resume-se, né? Amarás o Pai acima de todas as coisas, é amar o próximo como a ti mesmo. O Messias ainda falou: eis que um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros. O Messias falou: eu amei vocês, então eu falo, amem uns aos outros também. E Mateus 7, verso 13 e 14, o Messias disse assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e é apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que encontram. Então, meus irmãos, essa passagem é muito importante. O Messias fala para a gente entrar pela porta estreita. Um exemplo: quando o Messias nos ensinou a falar com o nosso Pai, o Messias nos ensinou a orar, como eles dizem. Como falar com o nosso Pai? Ele falou: ó, quando você for falar com o nosso Pai, entra no teu quarto. Ó, ele falou: entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora a teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, o Messias, ele nos ensinou um exemplo, a porta do nosso quarto, uma porta estreita, em espírito e em verdade, sem falar, sem gritar. Um exemplo, é uma porta, é uma coisa que está na intimidade de pai e filho. E ele falou, entre pela porta, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Aí o Messias falou: mas porque a porta larga conduz à perdição. Exemplo, olha a porta dos templos religiosos. Olhem a porta das igrejas, feitas de pedra, feita por mãos humanas. É muito larga. E o que acontece? São muitos os que entram. Tem templos aí que entram milhares de pessoas. Enche, milhares, dezenas de milhares. E aí vocês veem por aí, né? Que a porta larga conduz à perdição. Por isso que o Messias falou, até também falando sobre falar com o Pai: não sejais como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas igrejas, né, de pedra, nas igrejas feitas por mãos humanas, e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Entendeu? O Messias fala para a gente não se assemelhar àqueles, os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas igrejas para serem vistos pelos homens, ou nos cantos das praças, aquelas orações longas, aquelas orações com voz altas para poder chamar atenção, para ser visto pelas pessoas. O Messias falou: não faça que nem eles. Não estou falando que todos que estão nos templos de pedra são hipócritas. Porém, os
hipócritas gostam de orar em pé nas igrejas. E o Messias falou bem claro, para a gente não se assemelhar a eles, para a gente não fazer igual a eles, né? Muitos de fato é que estão sendo enganados, mas hoje em dia, nessa geração, onde todos sabem ler, onde o conhecimento se multiplicou, então hoje em dia é muito difícil. A pessoa só é enganada porque quer, porque gosta, ou porque realmente está fraca dentro dos sistemas religiosos, dentro dos apriscos, e não está tendo força para sair. Mas que a verdade está sendo espalhada nos quatro cantos da terra para que ninguém tenha desculpa, né? Por isso que eu falo das duas testemunhas, que as duas testemunhas elas vão entrar nos apriscos, durante os 3 anos e meio elas vão entrar nos apriscos para chamar para fora as outras ovelhas que estão dentro lá, agarradas no sistema religioso, agarradas nos apriscos. Tirar para fora e falar, vai para os montes, pasto verdejante. Então, meus irmãos, Messias ele falou, né? Tu vê que depois ele enviou o Apocalipse, porque ele falou primeiro, a porta larga entra muita gente e conduz muita gente para a perdição. Aí ele, com sua misericórdia, ele enviou o Apocalipse depois e falou, sai dela, povo meu. Sai dela da onde? Das portas largas. Da porta larga que ele falou, não entre. Muitos entraram. Ele, com sua bondade, ele enviou o Apocalipse e fala, sai dela. Porque o Pai ainda está dando chance. Ainda está perdoando aqueles arrependidos. Ele falou para não entrar. Muitos entraram pela porta larga. Agora ele está falando, sai dela, povo do Altíssimo. Sai dela, povo do nosso Pai. E eu deixei ainda um comentário dessa passagem. A luz resplandece. Lembre-se, o Messias é o caminho, a verdade e a vida. Né? Só vamos ao Pai por intermédio dele. Então fica mais essa mensagem aí para os irmãos analisarem. Também não vou me estender muito, meus irmãos, nesse vídeo. Penso que o mais importante que eu queria falar para vocês no começo do vídeo, os irmãos que estão atentos, né, sabem o que eu estou falando. Os que não estão atentos que fiquem atentos. Sempre atento. O que eu falo, siga normalmente a vida de vocês, que tiver que fazer, trabalhar, é normal. O que a gente tem que fazer nesse mundo, nosso dia a dia. Façamos, mas sempre atento. Em Mateus 7 ainda, o verso 15 ao 20, o Messias fala assim, cuidado com os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então o Messias falou, cuidado com os falsos profetas, eu vos apresento disfarçado em ovelhas. Notem que essa passagem é a continuação da outra que estava lendo. Se as pessoas elas analisarem Mateus 7, do 13 ao 20, elas vão entender. Mas você está falando da porta larga. São muitos que entram por ela e
conduz à perdição. Aí você vai. Aí muitos entraram na porta larga. Aí chega lá, o que se vocês encontram? Os falsos profetas, disfarçado em ovelhas. Então, aquele que se demonstra muitas das vezes uma aparência bonita, aquele terno esplêndido, aquelas roupas exuberantes, com gravata, essas coisas, meus irmãos. Uma boa aparência, parece uma ovelha, parece aquela pessoa bonita, aquela pessoa boa, né? Mas o Messias fala, cuidado, que eles se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos roubadores. As pessoas vão no templo, eles querem roubar as pessoas lá. Vão falar de dinheiro do início ao fim. Vão falar que você tem que dar seu salário, 10% do seu salário, 20% do seu salário, 30% do seu salário, metade do seu salário, o mês inteiro do seu salário, do seu suor. E acaba muitas das vezes esses roubadores. Eles enriquecem com a gordura e com a lã das ovelhas. O Messias falou, cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Nós estamos na geração onde o maior número deles está espalhado. Nunca na história existiu tantas denominações religiosas como existem agora. Nunca. Quando vocês veem o sermão profético que está em Mateus 24, vocês vão analisar, meus irmãos. Quando perguntaram ao Messias qual seria o cenário da sua vinda, do fim do mundo, a primeira coisa que o Messias fala, cuidado com os falsos profetas. Surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos messias que enganarão muitos. E olha quantos falsos profetas, quantos pastores, padres, bispos, milhares e milhares de religiões estão aí enganando a muitos. Então, meus irmãos, quero concluir essa passagem aqui ainda. Ou melhor, essa passagem eu já concluí, mas eu quero deixar um comentário sobre ela que eu deixei aqui, repartir com os irmãos. A luz resplandece. As palavras do Messias são espírito e vida. Ele nos ensinou a tomar cuidado com os falsos profetas. São muitos que surgiram, cada um com sua denominação religiosa. Os frutos maus que produzem são os ensinamentos dos falsos profetas hebreus e também idolatrias a deuses estranhos, sacrifícios, feitiçarias. Os falsos profetas, pastores, líderes religiosos são gananciosos, enganam as pessoas com promessas milagrosas e cobiça e bens materiais. Um mês pedem 10% do salário e oferta, outro mês pedem 20% do salário e oferta, outro mês querem o salário todo. Assim suas denominações religiosas tornaram-se milionárias. Todos os dias abrem igrejas e exploram mais e mais os pobres e fracos de espírito. Esses são alguns dos maus frutos que os falsos profetas produzem. Então cuidado, pois são árvores que serão lançadas ao fogo ardente. O Messias nos ensinou a ajudar os pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros que estão passando necessidade. Quando as pessoas deixam de ajudar aqueles que precisam e dão para os falsos profetas milionários, deixam assim de praticar o amor ao próximo e tornam-se cúmplices dos pecados dos falsos profetas e se enxertam em suas árvores que produzem frutos maus. Não sejam enganados, irmãos. O Messias é a videira verdadeira. Temos que estar nele para produzirmos bons frutos. Então, deixar essa mensagem aí para os irmãos ficarem atentos, que são muitos os falsos profetas espalhados no mundo. São muitas as denominações religiosas espalhadas no mundo. E eles querem sempre, infelizmente, estão roubando as pessoas. Por quê?
Um pastor que tem um líder religioso que tem carro, casa, jatinhos particulares, tem 2, 3 carros na garagem, tem casa de praia, casa de férias, e tá pegando daquele irmão que mora de aluguel numa casa, que anda de ônibus, e tá roubando, e tá explorando, pior, usando as escrituras do meu pai, e do meu Messias, e dos meus irmãos, para fazerem fortuna, para explorar as pessoas. Isso é o que é pior, que essas pragas. Eles usam a palavra do meu pai, do meu Messias, para delumbrar as pessoas, para enganar as pessoas. Falsos profetas, filhos do diabo. Então, meus irmãos, a continuação dessa passagem está em Mateus 7, 21 e 23. Nesses fala assim, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olhem os frutos dos falsos profetas. Profetizam em nome de Deus, em nome de Jesus. Ele profetiza que você vai ter, que as pessoas vão ter bênçãos materiais, que as pessoas vão ser empresárias, se irá dar dinheiro para eles, que as pessoas vão ter não sei quantos carros, que as pessoas vão ter empregados, que seu comércio vai multiplicar, que a pessoa vai ter não sei quantas empresas. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está lá, explorando as pessoas. E os frutos dos falsos profetas que eles ficam fazendo nos templos religiosos, feitos por mãos humanas, né, expulsando demônios em nome de Jesus, mandando os encostos embora em nome de Jesus, né? Não ficam lá delubrando as pessoas, o pessoal tá lá, que eu tava com dor de cabeça, que eu tava com alguma enfermidade, eles ficam lá se gabando que fizeram milagres, não é verdade? Que curaram e tudo. Aqui, meus irmãos, notem, o Messias vai falar, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Deus, Deus, Jesus, Jesus. Um exemplo, né? Aquele que diz, né, essas coisas não vão entrar no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque naquele dia do juízo, muitos vão falar, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Os cães gulosos vão estar lá falando, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos muitos milagres. Muitos que seguem eles vai estar lá. Que seguem os que estão seguindo os falsos profetas vão estar lá. Poxa, mas nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, nós profetizamos em teu nome, né? E o Messias vai falar abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito que praticais, vós que praticais a iniquidade. Por que a iniquidade? Religiosidade é a iniquidade perante o Pai. Então, meus irmãos, deixar essa passagem aqui. Não se preocupe que aqui está chovendo muito. Está chovendo muito aqui agora. Então, provavelmente vai ter algum som aí para vocês da chuva. Mas eu já vou finalizar o vídeo só concluindo com esse comentário dessa passagem. A luz resplandece. O Filho do Homem foi contra as práticas religiosas. Notem, nos dias de hoje, os líderes religiosos estão nas igrejas expulsando demônios em nome de Jesus, fazendo milagres e profetizando em nome de Jesus. Os mesmos que clamam nos templos Senhor, Senhor, vão se perderem por acreditarem em seus líderes e as doutrinas religiosas. Os pastores evangélicos fazem essas doutrinas
dia a dia nas igrejas para arrancarem o dinheiro, o salário das pessoas. E vocês que seguem esses cães gulosos, aonde pensam que vão chegar? Naquele dia o Messias dirá: nunca vos conheci. Entendo que o Jesus das igrejas é anti-Messias. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso o Messias disse que só entrará no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, meus irmãos, fica essa mensagem aí para os irmãos. Eu vou ver qual é a próxima passagem na Escritura que tem. É que eu acho que eu já li convosco. E para poder deixar para uma próxima oportunidade estar repartindo com os irmãos. Então vou deixar essa passagem aqui, ó, Mateus 3, do verso 7 ao 12, numa próxima oportunidade, no próximo vídeo. Então, meus irmãos, fiquem atentos aí. Deu? A paz do nosso Pai, do nosso Messias, e até a próxima oportunidade.